Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Meditação? Tá avançando? Ótimo! Hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa busca interior. Eu sei que esse momento apresenta dificuldades, aquelas dificuldades que a gente está acostumado na vida, ou seja, é uma coisa nova, é um universo novo e nós temos sempre uma resistência até natural à novidade, ao universo novo, que é esse universo da meditação, da conexão com o grande ser, da conexão com a grande alma, da conexão com Deus, enfim, como você identifica isso, como você denomina isso não é importante. Mas o importante é essa conexão. E isso é diferente, né? É sair do mundo material, como a gente fala sempre, né? É retrair ali as patas, retrair a cabeça, se retrair para poder encontrar isso dentro de si mesmo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse caminho, ok? Mas antes eu te peço mais uma vez, clica no sininho, dá um like pra gente, compartilha, manda suas dúvidas, se você tiver alguma observação, alguma experiência para passar, que a gente consiga até relatar aqui, ou enfim, direcionar uma próxima aula, isso sempre nos ajuda, tá bom? Muito obrigado, vamos lá? Buscai e achareis. Palavras de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. É uma frase tão simples, bilhões e bilhões de vezes repetida, essas duas palavrinhas aí, né? Buscar e achar, e elas encerram uma grande verdade. Aliás, como todo ensinamento de Jesus, encerra verdades universais, verdades que servem em todos os tempos, para todas as pessoas, em todas as ocasiões. É fantástico essa profundidade, essa abrangência, essa atualidade dos ensinamentos de Jesus. E quando a gente entra nesse buscar e achareis, a gente se depara com alguns problemas que nós temos, como por exemplo a nossa inércia, a nossa dificuldade de concentração, a nossa dificuldade de estabelecer uma rotina, né? Tem pessoas que dizem, eu não gosto de rotina. E eu diria, assim, com tranquilidade, que rotina é extremamente necessário, né? Rotina nos dá um pouco mais de paz, rotina nos dá um pouco mais de oportunidade de contemplar, como a gente falamos em aulas passadas. Mas a palavra de Jesus, assim como a palavra dos grandes profetas, dos grandes Mahatmas, dos santos, enfim, elas têm um grande poder. O que Jesus falou, o que Jesus profetizou, o que esses grandes homens falaram, profetizaram, o que eles disseram, aconteceu. Por essa grande conexão, pelo poder que eles têm de conectar essa força maior que origina tudo. E outra, porque a palavra tem força sim, tanto deles, né, desses grandes homens, como a sua palavra tem força. O que você começar a falar, a repetir, o que você começar a insistir, vai acontecer. Isso pode ser positivo, pode ser também negativo, né? Negativo em que sentido? Quando você começa a procurar, por exemplo, a insistir na busca de uma doença em você, é certo que você vai encontrar, né? Você vai encontrar algum problema lá dentro de você, você está investigando. Ou quando você busca a justiça, você busca a justiça vem. O problema é que a maior parte das pessoas acha que ela é credora pela lei da justiça e no fundo ela é devedora. E quando ela entra em contato com a verdadeira justiça, dá até um arrependimento, porque ela percebe que ela é mais devedora do que credora. Outras ainda buscam vingança, buscam arquitetar a vingança. E a gente sabe que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Nós somos hoje herdeiros dos nossos atos passados e amanhã seremos herdeiros do que nós fazemos ou dos nossos atos de hoje. Bom, voltando à ideia do buscar e achareis, eu imagino
imagino que você que está assistindo hoje esse filme, que está conversando comigo de alguma forma, interagindo comigo de alguma forma, eu imagino que você já buscou outros vídeos, já assistiu outros vídeos de meditação, de autorrealização, autoconhecimento. Eu imagino que você já deva ter buscado cursos, eu imagino que você já tenha lido livros, enfim, eu imagino que nós estamos aqui num ponto, em algum ponto da sua busca, da minha busca também. Isso, de um modo geral, é positivo. Por quê? Porque você está insistindo na busca, você está buscando. E o que eu posso te afirmar, assim como Jesus, como os grandes profetas, como os grandes sábios afirmaram, você vai encontrar. Eu acredito piamente nas palavras de Jesus, no buscar e achareis, porque a gente só tem provas disso. E a palavra de Jesus, a força, o poder da palavra de Jesus, no buscar e achareis. Então, no momento em que nós estamos buscando, nós estamos nos candidatando a achar. Vai chegar um momento, saiba, tenha certeza, plena confiança de que vai chegar um momento em que você vai achar o que está buscando. Você vai achar o seu ponto de equilíbrio, de meditação, de conexão com o seu eu divino. Ou seja, perseverança, perseverar, insistir, persistir. Essa é a palavra-chave. Eu te faço uma pergunta bem simples, mas na verdade uma reflexão. Você acha que tem mais chances de achar pepitas de ouro? Uma pessoa que está no seu quarto, está no seu trabalho profissional, num escritório, ou um minerador? Acho que não há dúvidas. É claro que o minerador vai encontrar a pepita de ouro em algum momento, ou vai encontrar pedras preciosas, enfim, o produto da sua mineração. A grande diferença, perceba, é que ele não vai encontrar no primeiro dia. Dificilmente ele vai chegar lá numa área de mineração, tô só dando um exemplo, tá? Ele vai chegar lá numa área de mineração, ele vai, sei lá, vai pegar lá o cascalho, vai peneirar o cascalho, ou vai entrar lá numa mina e vai bater com a picareta dele. Na primeira batida vai achar um veio de ouro, coisa que ninguém conseguiu antes. Não vai acontecer. E esse é um dos grandes segredos. Você sabia, por exemplo, que para que se dê a concepção, ou seja, para que o espermatozoide possa acessar o núcleo do óvulo e completar o processo de fecundação, existe todo um estratagema. Na cabeça ali do espermatozoide diz que tem uma bolsinha com enzimas, ou seja, os espermatozoides vão lá em direção ao óvulo e cada um deles carrega uma bolsinha de enzimas na cabeça. E eles se chocam, não é... Se você tiver um espermatozoide só, ele não vai promover a abertura, a ruptura, enfim, da membrana do óvulo. E sim, vários espermatozoides vão batendo a cabeça, cada vez que eles batem ali, que eles se chocam, né, com aquela membrana, essas enzimas, elas vão corroendo, elas vão criando uma condição para que num determinado momento haja ruptura e um daqueles espermatozoides, né, entre aspas, o escolhido, e foi você foi o escolhido, você foi o vencedor dessa corrida, lembre disso, você, ou enfim, o espermatozoide que geraria você, ele consegue entrar. Então, não é produto da sorte, é produto da perseverança, é produto do buscar e achareis. Até dentro do mais sutil da natureza nós vemos essa lição. A propaganda, por exemplo. Quantas milhares, milhões de propagandas nós já tivemos, principalmente na televisão e na mídia de um modo geral, e a propaganda tem dois segredos. Um é a impressão forte que ela causa, né? Aquela primeira impressão muito forte, e a persistência, a repetição. Quando você vê várias vezes uma propaganda, aí você começa a fixar aquele produto, enfim, aquele serviço que está sendo veiculado. Eu estou falando isso para a gente entender o seguinte: existem duas forças aí que movem esse buscar e achar
achareis, depois a gente vai ver um pouquinho mais isso, mas tem duas forças que movem esse buscar e achareis, que um é a força da impressão, a impressão forte, quer dizer, você precisa estar motivado, e a outra força que move é a perseverança, é a persistência, é a repetição. E aí é interessante, né? Eu estou falando da repetição e da impressão forte para lembrar, por exemplo, né? Que tipo de pessoa você é, que tipo de pessoa eu sou. Tem um tipo específico de pessoas que conseguem muito facilmente o que elas almejam, tá? Eu vou citar um exemplo, veja se você se enquadra, ou provavelmente você conhece pessoas que se enquadram. É aquela pessoa que de repente cisma com alguma coisa e é aquela pessoa intensa, que se joga. Aí ela vai, ela pesquisa, ela insiste, ela só fala naquilo e rapidamente ela converte, rapidamente ela acha o resultado da busca dela. Seja fama, seja poder, seja riqueza, enfim, não interessa. É aquela pessoa intensa. Só que essa pessoa intensa, normalmente, ela queima muita energia nesse processo de intensidade e a hora que ela já chegou, ela chega rapidamente no destino, quebra, né, a resistência, mas no fundo, ela não entra. Por quê? Porque ela é a chamada fogo de palha. Ela chega ali, alcança o óvulo muito rapidamente, só que ela não persiste. É o tal do fogo de palha. A pessoa alcança, só que ela não mantém aquilo. Ela não mantém aquela força, ela não mantém aquela chama e de repente, do mesmo jeito que ela alcançou ali uma coisa que outros levariam um tempo enorme para conseguir, ela põe tudo a perder muito rapidamente, ela se desencanta, aquele fogo se apaga muito rapidamente. E o que nós estamos falando aqui é exatamente o contrário, né? Ou pelo menos você precisa sim de um ímpeto muito grande, você precisa de uma paixão muito grande, mas você precisa também de perseverança, insistência, frequência, estabilidade. Então, a outra pessoa é aquela que busca a perseverança. Fazer várias vezes, muitas vezes com um sentido de aperfeiçoamento, metódica, paciente, insistente. Aí, de repente, essa busca vem. E essa busca é a grande diferença, né? Quem tem fogo de palha acha algumas pepitas, talvez. Mas quem tem essa paixão, mas junto dessa paixão tem a perseverança, a paciência, né? A insistência, ela acha o veio de ouro. Essa é a grande diferença. Eu estou tentando colocar tudo isso daí para que nós entendamos claramente a importância desse acreditar sem ver, insistir em resultados com uma única fé, uma única confiança de que vai chegar o momento de que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque a palavra tem força e quem busca acha. Então eu selecionei aqui 7 itens que, a meu ver, eles são o passo a passo, uma espécie de escada para a gente chegar nesse processo de encontrar, de achar o que nós buscamos. O primeiro passo, que é o primeiro passo mesmo, você tem que saber o que você quer. Formular o seu desejo, formular a sua intenção, mas saber o que você quer. Porque o universo está aí para conspirar a seu favor. Mas, se você não souber o que quer, nunca vai acontecer. O segundo passo é formular planos. Tá? Você tem que formular um plano, você tem que ter um plano. Saber o que quer, dizer para o universo, olha, eu quero isso daí, não vai resolver. Mas se você começar a delinear um plano, as coisas começam a acontecer porque você começa a estruturar isso dentro de você. E é evidente que o plano não pode ser engessado, porque o plano engessado ele acaba te levando à frustração, muitas frustrações. Então tem que ser flexível. O terceiro passo é o estudo. Eu falo estudo, mas eu não tô definindo o estudo como um estudo
de didática, a ideia tradicional de estudo. Eu estou dizendo de botar o assunto de molho e buscar assuntos correlatos, ou seja, você está vendo isso, você está aqui vendo meditação aqui no canal Nova Terra, mas você também vai ver meditação lá no outro canal, com o tal guru, com o tal especialista. Você está vendo assuntos, por exemplo, que falam da mente, de neurolinguística, são assuntos correlatos, ou seja, o estudo, ele é parte da busca. Outro ponto importante é manter foco. Porque tem muita gente que começa realmente a estudar um assunto e de repente começa devagar, começa a sair para outros assuntos, começa a rodar, quando vai ver está completamente fora, então tem que manter foco no... Você está vendo coisas correlatas à meditação, à concentração, vai por esse caminho, não se deixa levar pela paisagem do caminho, você tem um objetivo. Outro item importantíssimo é saber compartilhar, Eu sempre lembro de uma lição muito importante que eu aprendi quando eu vivi em Goiás, que vivi ali na Chapada dos Veadeiros, né? A gente viveu lá, eu, minha esposa, um grupo, vivemos 6 para 7 anos, vivemos lá na Chapada dos Veadeiros, e uma das coisas que tinha lá, tinha muitos místicos lá, né? E muitas pessoas que buscavam um contato mais íntimo com a natureza. E uma das coisas interessantes que tinha lá, que alguns grupos tinham, era trocar sementes. Eu tinha uma semente, né, que a gente chamava de semente crioula, né, que é a semente original, aquelas sementes antigas. Olha, esse milho aqui é originário lá dos astecas, então tinha alguma coisa assim. E a gente trocava, né, essas sementes e procurava manter, porque a melhor maneira de você manter e desenvolver algo é trocando, é compartilhando, que é exatamente o que eu estou tentando fazer aqui, né? É compartilhar alguma experiência. Por quê? Porque isso mantém a chama viva. Quando você passa uma semente para alguém, você na verdade está criando um item mais de garantia de sobrevivência daquilo que você tem. Quando você passa uma semente, você tem o tal do milho asteca, né? Eu passei para um outro plantar, passei para um grupo de 10 pessoas e de repente acontece algum acidente, sei lá, um incêndio, uma nevasca, não sei, alguma coisa que eu perco a planta original da minha semente, eu vou buscar lá para a pessoa que eu dei. Assim as coisas vieram no mundo. Eu lembro sempre do kefir, por exemplo, né? Bom, é uma bebida, né? Na verdade, probióticos, né, que vieram, segundo algumas histórias, vieram lá do Cáucaso, né, e eles sobreviveram ao longo de séculos, milênios talvez. As mudas do kefir, né, as pérolas, como eles chamam do kefir, elas sobreviveram porque vai passando de um para outro. Chega um determinado momento, a pessoa perde ali a muda do kefir, né? Ele morre, alguma coisa assim, e aí tem N outras pessoas que mantêm. Então, compartilhar tudo que você puder compartilhar de positivo é bom, sem impor. Bom, o meu item 6 aqui é ser ético. E não importa em qual situação, e eu estou falando de forma genérica, ser ético é fundamental, porque nós vemos a utilização errada de todo o conhecimento. Nós caímos em algumas armadilhas, nós caímos em alguns labirintos ao longo dos séculos, exatamente por falta de ética. Conhecimento não é item de comércio, conhecimento não é item de vaidade, conhecimento é algo sagrado. Caminho em direção a Deus é algo sagrado, e a gente vê que tem muitas pessoas, claro, não estamos aqui para citar nome nem nada, é só um alerta, que
resolveram cobrar pedágio sobre algo que receberam de graça. Ou seja, palavras lá da Bíblia: dai de graça o que de graça recebestes. Ah, você pagou para isso? Mesmo assim, veja se na origem não era doação. Principalmente a questão espiritual, a questão do dom espiritual, ele é doação, ele é dom, ele não é comércio. E aí as pessoas começam a perder um pouco da ética, começam a se tornar reféns de uma estrutura que faz com que uma pessoa que deveria trazer uma contribuição se torne um garoto propaganda, uma garota propaganda. E não é esse o caminho. Por fim, o sétimo item, não menos importante que todos os outros, ou talvez o corolário de tudo, né, vem segundo aquele ensinamento mágico de Jesus: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E o que eu posso te dizer é que meditação é algo para Deus. Meditação não é alavanca para você conseguir coisas materiais. Talvez os ganhos materiais que você consegue, eu vou conseguir dormir melhor, eu vou conseguir que a minha mente trabalhe de forma mais fluente, eu vou conseguir maior capacidade de enfrentar as dificuldades do mundo. Isso é consequência. Isso talvez seja o de César. Agora, esse crescimento espiritual, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa espiritual, ser um ser espiritual, isso é de Deus. Não esqueça nunca disso. Não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Porque a partir do momento em que você começar a dar para César o que é de Deus, ou para Deus o que é de César, você não vai conseguir o progresso que precisa. E a meditação vem de encontro àquele outro ensinamento de Jesus que fala, né, dar a Deus e a Mamon. Quando você serve a Deus pensando em Mamon, você aborrece Deus. E quando você serve a Mamon pensando em Deus, você aborrece a Mamon. Enfim, não aborreça as forças divinas, não aborreça o seu mundo mandando energia para o lugar errado. Eu acho, de um modo geral, eu queria resumir com essa ideia e fechar com esse pensamento mesmo, sabe? Tudo é possível, nada é impossível, mas tenha paixão junto com persistência, com perseverança. Boa meditação. Namastê.